Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando a respeito da avicultura de postura e avicultura de corte. De acordo com informações do CPEA, agora nessa primeira quinzena de novembro, na comparação dos preços pagos ao produtor em relação aos principais insumos utilizados nas atividades, que é o milho e o farelo de soja, a avicultura de corte tem a pior relação de troca desde maio de 2018 e a avicultura de postura, no caso os ovos, tem a pior relação de troca desde o começo da série histórica do CPEA, que começou então em 2013. E para trazer mais detalhes e números para a gente a respeito de como que está o andamento desse mercado e essas relações de troca, eu estou aqui com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo. Obrigado, Letícia. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão escutando aí, acompanhando Notícias Agrícolas. Luiz Gustavo, vamos começar então pelo princípio, na questão do frango. Quanto que está o valor pago ao produtor pela ave viva para a gente começar a ter essa referência? Sim, então, na média parcial na primeira quinzena de novembro, então até essas 2 primeiras semanas de novembro, a gente tem uma média de R$ 4,32 por quilo do frango vivo, nos valores que a gente coleta aqui no CPEA. Isso na média do estado de São Paulo, tá? Isso é um aumento de 2,6%, se a gente considerar quanto estava sendo pago na média de outubro, e aí um aumento muito mais intenso de 37,8% frente a novembro do ano passado. Certo. E aí, a título de comparação, também nessa parcial da primeira quinzena de novembro, quais são os preços que a gente tem também para a região de São Paulo da saca de 60 quilos de milho e da tonelada do farelo de soja? Sim, então, a gente tem R$ 80,23 que a gente está considerando para a saca de milho, isso na região de Campinas, no indicador de CPEA. Só que isso é uma alta de 11,3% frente a outubro, um pouco mais intensa aí que a alta no frango vivo, e uma alta ainda maior de 68,9% na comparação com novembro do ano passado. Tá? Para o farelo de soja, a gente tem uma média de R$ 2.663 por tonelada. Isso é uma alta de 10,8% frente a outubro, e aí uma valorização de mais que o dobro, frente ao ano passado, então de 106,2% frente a novembro do ano passado. Então, por esses números que você apresenta para a gente, tanto na relação com outubro quanto na relação com novembro do ano passado, a gente vê aí a alta dos insumos de forma bem proporcionalmente discrepante, da alta do frango. Muito mais intensa. Muito mais intensa, sim. E aí, como que fica essa relação de troca? Considerando esses dados das parciais dos primeiros 15 dias de novembro. Com 1 quilo de frango vivo, eu consigo comprar quantos quilos de milho e quantos quilos de farelo de soja? Então, com esses valores que eu comentei, a gente considera que é possível comprar 1,62 kg, 1,62 quilos de farelo de soja, com a venda de 1 quilo de animal, de frango, e 3,23 quilos de milho, ou 3,23 quilos de milho, com a venda de 1 quilo de frango. Então, são os menores valores aí para, respectivamente, desde maio de 2018, então mais de 2 anos que a gente não via uma condição tão ruim no poder de compra da avicultura de corte, E para o farelo, é uma queda mensal, de outubro a novembro, de 7,7%, e no comparativo anual, então frente a novembro de 2019, de 33,5%. Para o milho, essa queda mensal é de 8,4% e frente a a novembro de 2019, uma queda de 25,2%. Então, como os insumos eles têm se valorizado de maneira muito mais intensa que o frango vivo, por mais que o frango vivo tenha conseguido altas nos mercados que a gente tem acompanhado, ele não se valoriza tão quanto e está numa relação de troca muito prejudicial, no poder de compra muito, muito pressionado para o avicultor de corte. E por esses números que você trouxe aqui para a gente agora, Luiz Gustavo, o farelo de soja é o que pesa mais nessa discrepância da relação de troca? Sim, o farelo de soja ele é o que tem mostrado maior valorização, principalmente nesse comparativo anual. Então, essa relação
do frango com farelo de soja, ela tem sido, digamos assim, das duas, né, a mais preocupante, né, principalmente porque quando a gente conversa com os nossos colaboradores aqui no CPE, a gente escuta muito da dificuldade de se adquirir os insumos, não só do preço alto, mas a dificuldade em se adquirir milho e farelo de soja. E para o milho essa situação tem amenizado um pouco, né, nessas últimas semanas, já a disponibilidade de milho já está um pouco melhor, eles têm conseguido comprar. Mas para o farelo de soja não, ainda tem muita dificuldade em adquirir. E o farelo de soja ele é, né, em termos técnicos da nutrição animal, ele é um componente mais difícil de substituir do que o milho, né? Porque ele é o componente proteico, né, da nutrição animal, então não é tão fácil substituir ele quanto o milho, o que acaba pressionando mais ainda, né, os produtores. E no caso, então, dessa pressão, como que fica a margem de lucro para o avicultor de postura? Sim, então, como eu falei, o frango ele ainda tem conseguido se valorizar bem, né, no mercado doméstico. Conforme a carne tem sido a proteína mais competitiva, né, a carne de frango ela tá bem mais com uma saída muito boa no mercado doméstico frente às duas concorrentes, carne suína e carne bovina, né? Então, conforme a carne de frango vai se valorizando e vai tendo uma boa saída, o frango vivo ele tem se aumentado também, tem tido valorizações recentes. E por mais que não sejam tão intensas, né, tem se conseguido acompanhar um pouco essa movimentação dos insumos. Então, o frango vivo ele está num recorde nominal de preços, né, não é recorde real, mas é um recorde nominal de preços, né, e isso tem amenizado um pouco essa escalada dos preços dos insumos, mas, né, não deixa de estar com os produtores e também, né, toda a cadeia não deixam de estar com uma margem muito é, é, curta, digamos assim, né? Mas a gente tem visto situações piores em outras cadeias, como a do ovo, por exemplo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar agora, né? A gente já tem, então, todo esse panorama a respeito da relação de troca do frango com os principais insumos. E agora, então, o ovo. Hoje, né, nessa parcial dessa primeira quinzena de novembro, a caixa com 30 dúzias de ovos, ela tá com qual preço, Luiz Gustavo? Sim, então na média, né, do ovo posto na Grande São Paulo, a gente tem uma média aí de, desculpa, R$ 98, né, para caixa, pra 30 dúzias de ovos do ovo branco extra, né, que a gente acompanha. E isso é praticamente estabilidade, uma alteração leve frente a outubro, né? Uma valorização, uma desvalorização, desculpa, pequena de 1,2%, tá? E então, né, a gente mostra que conforme os insumos, como a gente falou, tem subindo 10% no mês, o ovo ele tem ficado, né, em patamares, tem se valorizado de maneira muito menos intensa, o que prejudica muito mais. Dessa forma, né, sem o ovo se valorizando e os insumos nessa escala de preço, a gente tem aí a pior relação de troca, né, do pior poder de compra para os produtores de ovos, né, da história da série do CPEA. Então, tendo esse valor de R$ 98,00 da caixa de 30 dúzias de ovos branco extra, Isso. e fazendo a comparação com o preço de R$ 80,00 a saca de milho e 2.600, 663, isso. isso, da tonelada do farelo de soja, como que Isso. fica a relação de troca, né? Com uma caixa de 30 dúzias de ovos, eu consigo comprar quantos quilos de farelo de soja e quantos Aham. quilos de milho? São 36,6 quilos de farelo de soja nessa relação que a gente nessa parcial de novembro. Como eu falei, então, a pior relação da história, tá? E uma queda aí de 6,8% frente a outubro, tá? Para o milho, então, foi possível a compra de 72,9 quilos de cereal com a venda de uma caixa de ovos, tá? Também a pior relação da história. E aí uma queda de 7,1% frente a outubro. No comparativo com novembro do ano passado, a gente tem esse número para ter uma ideia de se houve valorização, aumento ou, perdão, perda na relação de troca? Não, então, como eu falei, é a pior relação da história, né? Então, assim, a gente nunca. Qualquer comparativo que a gente fizer vai ter uma queda. Frente ao ano passado, né? As quedas são ainda mais intensas, como eu mostrei. O farelo está dobrando de preço, né? No ano, então a gente pode ter certeza que, frente à relação que estava no ano passado,
vai ser uma queda muito intensa, né, frente à situação que a gente tem agora. E Luiz Gustavo, a respeito das margens ao produtor, se no caso do produtor de frango de corte, né, a gente tem uma margem pressionada, mas ainda assim, ainda que a conta gotas, a gente tem um certo aumento nos preços do frango, né, no pago ao produtor. No caso dos ovos, como você comentou, que essa parcial de novembro a gente tem um aumento pequeno, né, de 1,2% em relação a outubro. Como que fica a margem para o avicultor de postura? Então, a margem para o avicultor de postura, ela tem sido muito pressionada nesses últimos meses, principalmente. A gente tem conversado com nossos colaboradores e muitos, né, falam que se a situação não se reverter, eles podem deixar a atividade ou já planejam sair da atividade porque trabalham no prejuízo, trabalham no vermelho nesses últimos tempos, justamente porque o ovo ele tem tido uma dificuldade de conseguir valorização nos preços dele. Ele não tem tido conseguido tem aumento na demanda de ovos, né? E pelo contrário, a produção de ovos, a gente tem ouvido que tem muita oferta de ovo, né? Principalmente por causa desse período de calor que acaba afetando a produção de ovos, acaba aumentando a produção, principalmente dos ovos menores. Então o ovo ele tem realmente tido uma dificuldade em conseguir valorizações e isso, frente, né, a essas altas vertiginosas aí dos insumos, acaba pressionando, praticamente anulando em algumas situações a margem de lucro dos produtores. E a gente já está, portanto, na virada da quinzena, né, já passando para a segunda metade de novembro. O que a gente pode esperar, pelo menos até o final desse mês, para esses dois mercados, para o mercado do ovo e o mercado do frango? Para o mercado da carne de frango, a gente tinha tradicionalmente sempre uma movimentação que era padrão do setor, né, de você ter uma elevação de preços na primeira quinzena e logo depois uma queda nos preços, principalmente da carne, né? É, nesses últimos momentos, esse ano atípico que a gente está tendo, esses últimos meses atípicos que a gente está tendo, esse movimento ele não estava ocorrendo. Você estava tendo altas consecutivas, né, na carne de frango e do frango vivo, e por mais que essas altas elas tenham, né, perdido um pouco a força porque você chegou num patamar muito alto de preço, né? A gente ainda tem uma expectativa de que esses preços se mantenham na segunda quinzena, né? Não nossos colaboradores ainda relatam que tem tido muita demanda por parte das indústrias, frigoríficos, atacados e redes varejistas também, né? Então a gente não deve ver uma queda nos preços e sim uma estabilidade neles nessa segunda quinzena. Já para os ovos, né, a situação é um pouco diferente, porque aí sim o mercado ele tem se dependido muito dessa valorização, dessa variação, né, na demanda de primeira quinzena, com a caída dos salários, com essa retração nas compras, né, na segunda quinzena. Então, a gente pode ver sim algumas desvalorizações nas próximas semanas, né, para ovos. E como eu falei, o setor da avicultura de postura ele está muito exposto, né? Ele está com, né, essa condição muito ruim frente aos insumos, então qualquer desvalorização que tenha no preço pago pela caixa de ovos, ele pode ter um impacto muito grande para o setor. Certo, Luiz Gustavo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia, eu que agradeço o espaço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é analista de mercado do CPEA, trazendo dados para a gente a respeito da relação de troca do frango com os principais insumos da atividade, que é o milho e o farelo de soja, e também a respeito do ovo frente a esses insumos. De acordo com o Luiz Gustavo Tutui, no caso do frango, é a pior relação de troca desde maio de 2018. Então, para se ter uma ideia, na parcial da primeira quinzena de novembro agora desse ano, a gente tem uma média do preço do frango vivo em torno de R$ 4,32. No caso da saca de milho, um preço de R$ 80,23 e o farelo de soja R$ 2.633. Isso tudo aqui para o estado de São Paulo. Com esses valores, o poder de compra com 1 quilo de frango se compra 1,62 kg de farelo de soja
3,23 kg de milho. Em relação a outubro do ano passado, esse poder de compra, no caso do farelo, caiu 7,7%, no caso do milho, 8,4%. Se a gente comparar com novembro do ano passado, esse poder de compra, no caso do farelo, caiu 33,5%, no caso do milho, 25,2% de recuo no poder de compra. Então, o Luiz Gustavo, ele traz para a gente, né, que esses aumentos nos insumos estão sendo muito mais intensos do que o aumento para o frango vivo, principalmente o que pesa mais é o farelo de soja, que tem tido mais, os avicultores têm tido mais dificuldades de encontrar volumes que atendam às necessidades e que também a composição das rações, o farelo de soja, ele é fundamental, é um item proteico e diferente do milho, praticamente não há nenhum outro insumo que possa substituir na composição da ração. Quando a gente fala, então, no mercado dos ovos, o poder de troca é ainda pior, é o pior desde o início da série histórica do CPEA, que começou em 2013. A gente tem nessa parcial de novembro a caixa com 30 dúzias de ovos brancos valendo R$ 98,00, um valor praticamente estável no comparativo com outubro. E, portanto, a relação de troca, né, com uma caixa de 30 dúzias de ovos, se compra 36,6 quilos de farelo de soja e 72,9 quilos de milho. Isso, comparando ao poder de compra do mês passado, resulta numa queda de 6,8% no poder de compra do farelo e 7,1% no poder de compra do milho. Portanto, as margens de lucro do avicultor de postura estão muito mais pressionadas, ele está muito mais exposto e até o final desse mês, de acordo com o Luiz Gustavo Tutui, por causa da competitividade da carne de frango, a tendência é que haja pelo menos uma estabilidade no preço do frango, já que a carne bovina e a carne suína estão em preços muito altos, mas no caso dos ovos é possível que haja queda nos preços e as margens fiquem ainda mais pressionadas, já que os insumos não tendem a baixar. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.